Show. Daniel, se você pudesse falar um pouquinho sobre a criação do território indígena do Xingu, né, no contexto ali da ditadura civil empresarial militar, o que que foi de avanço, o que que foi de retrocesso, se é que teve algum, né? Bom, o território indígena do Xingu, ele é resultado, obviamente, né, da luta de grandes indigenistas, como o Darcy Ribeiro, os irmãos Vilas Boas, a própria professora Carmen Junqueira, né, que entendem a necessidade de se delimitar o território indígena, mas que é usado pela ditadura civil-militar como uma vitrine, né? Ela traz o rei da Bélgica, que gostava de mutilar os seus colonos no Congo, para visitar, e ele se encanta com os indígenas, com a beleza da floresta, né? E o território indígena do Xingu ele é ímpar, porque vivem mais ou menos três, no Alto Xingu vivem ali mais ou menos 13 etnias diferentes, que partilham de uma mesma cosmovisão e de uma mesma gestão do seu território, respeitando a autodeterminação de cada povo, intercambiando festas, encontros, ritos, mas a gente sabe que na prática o Parque Indígena do Xingu foi usado como uma vitrine pela ditadura civil-militar, mas ele não cai do céu, né? Mesmo assim, ele é fruto de muita luta desses indigenistas que eu citei. Show. Hoje é importante Outra só per... trazer aqui um ponto, desculpa, que as nascentes, as cabeceiras do rio Xingu, estão fora do Parque Indígena do Xingu. Então é um desafio tremendo, né? Se as nascentes estão fora, como proteger o rio Xingu? Se a gente sabe que o entorno do rio Xingu é a soja, né? É a expansão da soja. Quando o Parque Indígena do Xingu ele é demarcado, eu acho que mais ou menos 80% do seu território já estava registrado em cartório, né? Esse é o agronegócio, essa é a questão da terra. Então, como que eu vou discutir a terra indígena se eu não vou discutir a estrutura dos cartórios no Brasil, por exemplo, também? E é isso, mais ou menos, só algumas pinceladas. Perfeito. Outra pergunta, se você poderia falar um pouquinho sobre a questão dos impactos, né, das hidrelétricas na bacia amazônica, com Belo Monte, né, Geral e Santo Antônio, o que que isso alterou, o que isso trouxe, né, de impactos para os povos que ali vivem, não somente os indígenas, né, mas os povos caiçaras, quilombolas, população ribeirinha. Bom, os impactos eles são perversos, né? Porque, como eu estava dizendo, né, o rio você tem das suas cabeceiras, você tem o alto até onde ele vai desaguar, né? Quase que como um sistema sanguíneo que vai bombeando, né? E trazendo vida e renovando a vida na floresta. E essas hidrelétricas ainda em marcha, elas ferem diretamente, né? O direito à autodeterminação dos povos indígenas, mas elas trazem consigo uma série de consequências negativas que muitas vezes são ainda mais perversas. Que muitas vezes o Timbectodem, que eu citei no começo, ele é impactado pela usina hidrelétrica de Belo Monte. O que a usina hidrelétrica de Belo Monte trouxe? Com o término da construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, você tem uma massa gigantesca de trabalhadores e trabalhadoras desempregados que começam a fazer pressão nos povos indígenas, começam a invadir o seu território, começam a roubar madeira, você tem um aumento da violência. E aí vem a ONG, aquela ONG que eu estava criticando, sem um horizonte político, e fala: vamos fazer uma mitigação ambiental. Né? Hoje a gente sabe que não dá mais tempo de fazer mitigação socioambiental, né? Os próprios cientistas do último painel aí das crises climáticas das Nações Unidas dizem que a gente tem que ter uma mudança radical da nossa sociabilidade, né? Não sou nem eu falando isso, até a ONU já reconhece isso, e a gente sabe de todas as limitações ideológicas da ONU, até ela já diz que tem que ter uma mudança radical da nossa sociabilidade. E aí vem, né, os tecnicistas com as mitigações dos impactos socioambientais e criam planos maravilhosos, mas são planos que vão gerar o que
aumento de diabetes, aumento de consumo de comida industrializada, e muitas vezes esses impactos, esses planos de mitigações socioambientais, né? Cuidado, eu não estou dizendo que os indígenas não têm que ter nenhuma compensação, longe disso, mas que eles têm que ser bem elaborados. Do jeito que eles são elaborados, você gera uma dependência, você gera vícios, e os impactos, às vezes, são ainda mais perversos nos povos indígenas que passam a viver a dependência desses planos socioambientais, sem uma autonomia de fazer a gestão dos recursos, que ficam na mão de empresas ambientalistas. E isso, Ótimo, né, camarada. também impacta, você perguntou, né, dos ribeirinhos, dos povos tradicionais, eles também sofrem o mesmo impacto. Show. Nessa